O nosso organismo só sobrevive enquanto se consegue manter em homeostasia, ou seja, enquanto consegue manter em equilíbrio e constantes as nossas condições internas que são essenciais à vida. Por exemplo, a nossa temperatura. Esse equilíbrio está constantemente a ser contrariado, quer por fatores internos ou fatores externos ao organismo. A esses fatores dá-se o nome de stressores ou fatores de stress. Cabe então aos mecanismos homeostáticos a função de assegurar que esses stressores alterem o mínimo no nosso meio interno. Assim, podemos dizer que o stress é um estado de desequilíbrio em que a homeostasia está ameaçada. Atualmente, o stress é explicado de 3 formas distintas. Enquanto estímulo, isto é, o stress é encarado enquanto um ou mais acontecimentos ou situações existentes no ambiente à nossa volta que são sentidas por nós enquanto ameaçadoras ou perigosas, provocando-nos um estado de tensão. Estamos a falar sobretudo de acontecimentos traumáticos que podem ser diversos. Por exemplo, presenciar um terremoto, a morte de uma pessoa chegada e muito importante para nós, ou até ter um emprego muito exigente e com muitas responsabilidades. O stress enquanto resposta, ou seja, é explicado enquanto uma reação por parte das pessoas a algo que aconteceu ou está para acontecer. Até situações de vida e de mudança supostamente agradáveis são geradoras de stress, como por exemplo mudar de emprego, mudar de casa ou saber que se vai ser pai. Quando alguém diz que se sente estressado porque vai falar em público, o stress referido pela pessoa é uma resposta com 2 componentes. A psicológica, onde estão envolvidas as emoções, o comportamento da pessoa e os seus pensamentos, e a fisiológica, que normalmente são o acelerar do batimento cardíaco, sentir a boca seca, suar, tremer e sentir um aperto no estômago. A última explicação entende o stress enquanto um processo que inclui os acontecimentos estressantes, mas também as respostas de stress, estabelecendo-se aqui uma relação entre a pessoa e o meio. Segundo esta perspectiva, o stress não é apenas um estímulo ou apenas uma resposta, mas sim uma relação entre os dois. E nós temos um papel ativo, nós conseguimos influenciar o impacto que um acontecimento estressante tem. Cada um de nós tem as suas próprias estratégias emocionais, cognitivas, comportamentais e com elas reagimos e influenciamos as situações. Diferentes pessoas reagem às mesmas situações de forma diferente. Por exemplo, perder o emprego, ver o seu carro vandalizado, uma encomenda que não chegou no dia esperado ou conduzir num dia de trânsito intenso. Mas e o stress é sempre assim tão negativo para nós? Não. Na verdade, nem todo o stress é mau ou nocivo. Cada um de nós precisa de uma quantidade específica de estímulo para nos movermos e funcionarmos no nosso dia-a-dia. Acredita-se que quantidades certas de estimulação e estados breves de stress podem até ser positivos e agradáveis, funcionando como estímulo, deixando-nos em alerta e com energia para enfrentarmos as situações. Por exemplo, sem um pouco de stress não iríamos estudar para um exame, nem iríamos conseguir defender-nos numa situação de emergência. Um cão que está prestes a morder-nos, um carro que vem rapidamente na nossa direção, ou mesmo quando nos engasgamos com alguma comida ou bebida. Mas infelizmente nem todo o stress é positivo. Situações mais prolongadas e severas podem realmente deixar-nos doentes. Hoje em dia a nossa vida é tão corrida, tão cheia de prazos, preocupações e exigências que o stress parece que passou a fazer parte das nossas vidas. As respostas ao stress estão constantemente a ser ativadas e esta estimulação a mais e constante exposição às hormonas relacionadas com o stress trazem consequências para a nossa saúde a nível emocional e físico. Avaliar e medir o stress não é uma tarefa tão simples como medir o colesterol ou o batimento cardíaco, mas combater o stress e as suas consequências é fundamental nos dias que correm.